Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone. Na segunda-feira eu trouxe para vocês a avaliação do TIM Hi-Fi P1. E naquela avaliação eu falei sobre como a TIM é uma marca que já fez produtos fantásticos, mas como ela também tem muitos erros aí no seu histórico, né? De produtos que não deram muito certo. O próprio P1 Plus é um fone que está no meio do caminho. Por quê? Ao mesmo tempo em que ele é um fone interessante, que tem atributos que são muito legais, na minha opinião, pelo menos, ele certamente não é a melhor opção na faixa de preço. E hoje eu tô para vocês com mais um lançamento da TIM que é uma história um pouco diferente. É o T3 Plus. Ele é um in-ear que está acima do T2, tá? Do meu amado T2. Ele custa $69, tem um falante dinâmico por lado. O que significa que ele meio que acaba sendo um concorrente direto de um fone que é muito venerado por mim, né, e pelo restante da comunidade, que é o Mulldrop Aria. Então a função do T3 Plus certamente não é das mais simples. Mas hoje eu vou falar para vocês o que eu achei dele. Ele foi enviado, assim como o P1 Plus, acabou que duas lojas enviaram, tanto a Hi-Fi Go quanto a Linsou. Eu vou deixar o link na descrição para as duas lojas, tá? As duas são muito boas, muito confiáveis, muito grandes, mandam direto coisa aqui no canal. Então dá uma olhada aqui na descrição caso você se interesse. Mas vamos lá, fisicamente, o T3 Plus é um fone muito diferente do normal da TIM. Por quê? Normalmente, os fones da TIM, né, pelo menos até hoje, eles tinham uma estética que era... Tipo assim, se você for olhar o mundo dos in-ears, você meio que pode... você vai encontrar dois extremos. Você vai encontrar os fones nos universais, né? Você vai encontrar os fones que tem normalmente um corpo de acrílico e um formato que a galera chama de semi-custom, não concordo, né? Ou é custom ou não é, mas a galera chama de semi-custom, né? Que tem um formato que é meio que mais anatômico, mais ergonômico. Ou você tem os fones que tem um desenho que é meio que mais autoral, assim, sabe? É um desenho que tipo, não necessariamente tem a ver com as formas dos ouvidos, né? Eles se encaixam, claro, mas é um desenho meio que mais independente, assim. E a TIM, ela sempre jogou nesse segundo time, nos fones que tem um corpo, tipo o T2, por exemplo, né? Um corpinho de metal, que tem um formato ali meio, sei lá, meio cilíndrico e tal. E todos os outros fones da TIM, pelo menos que eu já vi até hoje, seguem essa mesma linha, né? São uma pecinha de metal, né? Com um formato meio diferente, ali meio próprio. Diferente de fones de marcas como, sei lá, tipo Kazete, áudio, C áudio, né? N outras marcas que tem um design que é normalmente um corpo de plástico com esse formato, tipo, mais ergonômico, né? E o T3 Plus, ele, cara, marca a entrada da TIM nesse outro campo, porque é exatamente esse formato que é muito mais tradicional de outras marcas, mas nunca foi visto na TIM, né? Então, assim, cara, muito bem construído, super bem acabado, sabe? Ele lembra bastante, inclusive, o C Audio Bravery. Tem um corpo que é de resina ou acrílico, né? Não sei que material é esse, mas, cara, super bonitinho, sabe? Com, esse grafismo aqui que meio que parece uma coisa de mármore, sabe? Com o logo da marca. O cabo, ao contrário do MMCX que a TIM costuma usar, é um 2 pinos. Então, é uma construção diferente para a TIM. E é uma construção que eu acho que deu muito certo, porque ele tem uma ergonomia que eu considero melhor do que a de basicamente todos os outros TIM que eu já testei até hoje, sabe? Super confortável, ótimo isolamento, super leve, um excelente encaixe, então gostei muito dele nesse sentido. Vem com um cabo que eu gosto muito também, sabe? É um cabo, cara, bem... Não é nada absurdo, mas, tipo, cara, é um cabo, caprichado, bem feito, com conector de metal, sabe? É interessante. A experiência de unboxing é relativamente simples, tá? Ele vem nessa caixa aqui, que você abre e aí tem... sei lá, você tira e já tem aqui, né, o fone com os acessórios aqui, mas não é nada demais, sabe? Assim, ele tem uma seleção de ponteiras que é ok, não é nada incrível, sabe? São ponteiras só de, sei lá, de silicone, não tem ponteira de espuma, por exemplo. E uma outra coisa que pode ser vista por algumas pessoas como uma omissão, por mim às vezes eu acho que é que ele não vem com case. Normalmente nessa faixa de preço já tem... A maioria dos fones vem com alguma case. Ele vem com uma sacolinha, cara, de tecido, que é isso aqui, tipo dos Blow. Então você não tem uma forma de transportar o seu TIM T3 Plus de uma forma mais segura, né? Ele é um fone mais simples nesse quesito. Mas, independente disso, é um fone bem executado, tá? Só gostaria que tivesse uma case, mas o fone em si representa um outro caminho para TIM e um caminho que eu acho que deu muito certo aqui. Agora vamos entrar no som e é o seguinte, eu vou direto ao ponto. A TIM está de volta, meus amigos. A TIM voltou e não tá pra brincadeira, não. Esse fone é fenomenal. Ele tem um tuning fantástico.
que certamente está entre os melhores fones abaixo dos $100. Inclusive, eu vou além. No geral, na minha opinião, esse é o meu fone favorito abaixo dos $100, tá? Pro meu gosto, em vários aspectos, como vocês vão ver, ele até consegue superar o Moondrop Aria. Ele tem uma tonalidade próxima do Aria, mas com pequenas alterações que, para mim, fazem com que ele acabe sendo um fone mais, meio que mais universal, tá? Um all-rounder melhor. É um fone com uma pegada muito natural, envolvente, com um belo equilíbrio entre meio que calor e envolvência e detalhamento e transparência. É isso que ele faz. Vamos começar pelos graves. Clássico boost nos graves, de qualidade, com maior foco nos subgraves, graves com excelente presença, ótimo corpo, bela extensão. São graves que eu considero realmente muito bons. Só que aqui você tem algumas diferenças significativas entre o Aria. E assim, eu acho que o que vai determinar quem é o vencedor é o seu gosto, tá? Vai depender do que exatamente você busca nos graves de um fone. A questão é, em termos de quantidade, eles são graves um tico mais presentes do que os graves do Aria. São graves levantados, né? O Aria já tem graves acima do que seria neutro, né? Em gráficos, por exemplo. E aqui não é diferente, aqui você tem um desempenho que vai um pouquinho além. E mais do que isso, ele vai um pouquinho além, mais jogado para os médio graves. Então são graves que são, no geral, para mim, mais cheios do que no Moondrop. Para muita gente isso vai ser bem-vindo, sabe? Para mim mesmo tem diversas situações em que eu acho que isso é muito legal. Isso traz um peso muito interessante, né? Deixa a apresentação muito... bem, tipo, sei lá, tipo, boa, cheia, né? Com força, com peso, com autoridade. Então isso... Tem várias situações em que isso é muito bem-vindo. Inclusive, em termos de impacto, eu acho o Tim superior. Meio que não é só o impacto do bumbo de uma bateria, não. É um impacto que pode ser, por exemplo, no pizzicato de um contrabaixo acústico, entendeu? É aquela coisa tipo de você ter meio que mais uma coisa um pouco mais física nos graves. O Aria, em comparação, ele é um pouco mais plano, né? Ele meio que não tem a dinâmica que eu encontro aqui no T3 Plus. Mas, em termos de definição e textura, eu considero os graves do Aria superiores, porque são graves meio que mais controlados, assim, essa presença um pouco maior na região dos médio graves faz com que os graves aqui sejam um pouco menos definidos, entendeu? Eles tenham, tipo, sei lá, no Aria você tem literalmente uma sensação maior de textura, sabe? De que você está escutando mais coisa do que acontece nos graves. Quando a gente vai subindo e chegando nos médios, a coisa vai ficando até mais interessante, né? A comparação vai ficando mais interessante. Por quê? Os dois são, cara, consideravelmente próximos, tá, no desempenho dos médios. Os dois têm um Pina Gain super bem colocado, que fazem com que os médios, né, os vocais, as guitarras, os pianos, saxofones, o que é que seja, seja um pouco mais frontal, de uma forma que eu considero muito natural, tá? Realmente, assim, é um Pina Gain muito bom. Eu gosto muito dos médios desse fone aqui. Eles parecem, cara, muito naturais, extremamente renderizados. As vozes, elas têm corpo, né? Elas têm meio que peso, entendeu? Na apresentação. O Aria, ele é ligeiramente mais frontal e agressivo nos médios. O Tim é um pouco mais quente, um pouco mais suave, mas sem deixar de ser transparente e detalhado. Meio que assim, são tonalidades ligeiramente diferentes, tá? Renderizações um pouquinho mais diferentes dos médios, mas se eu tivesse que escolher um aqui, eu escolheria o Tim, porque eu considero o Tim mais universal. Assim, existem situações em que eu posso achar o Aria um pouco mais agressivo do que eu gostaria, né? Eu falei sobre isso no review dele, né? Em várias situações quando eu falo dele, eu falo que para mim ele é a melhor opção do mundo para rock, em algum lugar tem a ver com isso, sabe? Eu acho que o Tim, ele meio que não comete esse... Eu não vou dizer que é um erro, né? Mas isso não acontece aqui. Não teve nenhuma situação em que eu achei que os médios do Tim fossem... meio que passassem um pouco do ponto e fossem um pouco mais agressivos, né? Com o Aria, meio que isso pode acontecer. Nos agudos a história é parecida. O Aria tem agudos que são mais brilhantes e são meio que mais abertos. E para algumas situações isso pode ser muito bom, para outras nem tanto. O T3 Plus, ele tem uma pegada que me lembra um pouco mais a do 7 Hz Timeless nos agudos. É como se você tivesse uma região aguda, em geral, muito presente, com um bom timbre, bem linear, de certa forma, e com bastante sensação de textura. É detalhado, mas não é agressivo, mas em compensação ele pode ser um pouco sujo. O Aria, assim como o Moondrop Kato comparado ao 7 Hz Timeless,
ele acaba tendo uma pegada que é um pouco mais polida e refinada. Você tem uma coisa um pouco mais brilhante no Aria, mais do que no Kato, mas é meio que mais refinado, entendeu? Então, assim, você tem agudos no Aria que eu considero mais polidos, um pouquinho mais transparentes, talvez. O T3 Plus, ele parece trazer mais informações até, mas de uma forma um pouco mais suja e grosseira, entendeu? Então, é engraçado, assim, a comparação dos dois, do T3 Plus com o Aria, me parece muito a comparação do Kato com a do Timeless, né? É meio que uma situação um pouco parecida, em geral, na tonalidade dos dois. Agora, se, por um lado, o T3 Plus traz uma tonalidade que, pra mim, em geral, é mais interessante do que a do Aria, né? Porque é mais universal, quando a gente vai olhar em tecnicalidades, o Aria sai na frente. Então, assim, nesse sentido, eu sinto que ele acaba equilibrando o jogo. Por quê? Meio que, tipo, o Aria, ele apresenta, um espaço mais tridimensional. Você tem uma sensação de profundidade maior. Assim, de você ter um fundo meio que mais escuro, tá? Mais baixo, de certa forma, né? E os instrumentos, eles surgem desse fundo de uma maneira um pouco mais destacada, é uma projeção espacial mais ampla, com melhor recorte dos instrumentos, com um posicionamento mais definido dos instrumentos, né? Assim, tipo isso. Meio que assim, o espaço que ele projeta, né? Que o Aria projeta, ele é mais interessante do que aquele que o Tim projeta. O Tim, ele é um fone mais chapado, ele é um fone que tem uma resolução mais baixa também. O Aria, ele parece ser um fone mais rápido, com maior capacidade de resolução, entendeu? Né? Pra você escutar passagens mais complexas, ele resolve um pouco melhor. Então, meio que, tipo, no final das contas, me levando pra conclusão, se eu tivesse que escolher um só, tá? Um único fone abaixo dos $100, né? Entre o Aria e o Tim T3 Plus, eu ficaria com o T3. Mas eles são parecidos, tá? Se você tem um Aria, não quer dizer que você tem que sair correndo por aí para pegar um T3 Plus. Não é isso, tá? Eles são fones que, no final das contas, são próximos. A questão para mim é que, na minha opinião, pro meu gosto, tá? E para você pode ser diferente, o aspecto mais importante de um fone de ouvido é justamente a tonalidade. E para mim, a tonalidade do T3 Plus é mais interessante do que a tonalidade do Aria. É uma tonalidade que meio que parte da mesma base, tá? É uma curva bem Harman, no final das contas, né? Mas, enquanto o Aria pode, em algumas situações, ir um pouquinho além do que eu gostaria, né? Então, assim, o brilho dele é muito bom para várias situações, não tanto para outros. Essa frontalidade nos médios, né? Essa agressividade um pouco maior dos médios pode ser muito bom, às vezes não tanto. O Tim T3 Plus, em momento nenhum, ele comete um erro. Não tem nada que eu testei com o T3 Plus, nada que não tenha ficado muito bom. Essa é a melhor forma de colocar o T3 Plus, né? Não é que eu considere o Aria um fone exageramente seletivo, mas ele é um pouco seletivo. O T3 Plus não, entendeu? Então, por mais que o Aria seja tecnicamente superior em vários aspectos, principalmente espacialidade e resolução, né? Como eu falei, assim, a tonalidade do Tim, pra mim, é mais bem acertada, entendeu? Em algum lugar, é como se ele lembra também o Triple Wing Melee em termos de tonalidade, só que o Melee ele é um pouco mais fechado. Tipo, meio que assim, você com o Tim T3, você ganha o fator all-rounder do Melee, que se encaixa em qualquer coisa, mas puxa um pouco do detalhamento, da transparência do Aria, né, e do refinamento do Aria, e aí você acaba com um fone que, cara, de novo, no final das contas, se deu bem com qualquer coisa que eu tenha escutado. Tudo. Envolvente, vivo, autoritário, transparente e refinado. Tá aqui o meu novo favorito até os $100. É o Tim Hi-Fi T3 Plus. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.